E aí, Marcioquida? E aí, Rodinei Assunção, Tudo bem? que diz de novo? Faz tanto tempo que a gente não se vê. Faz quantos Faz meses que a gente não se vê? que não, Caramba, que não se surreal, né? vê. Março, né? Foi o último. Janeiro, fevereiro, Desde março. março, né? Primeira semana de março. É, nossa, muito tempo. Verdade. Meu cabelo ficou até azul de velho. E a gente, Impressionante, né? Quando a gente para pra pensar no tempo que já passou, né? cara, a gente vai Não, ficar um ano sem contato, muito louco. Um ano, né? né? Talvez não chegue a um ano, mas talvez não chegue a março de novo, mas até o fim desse ano muito provavelmente não vai rolar, né? Certeza, com certeza. Mas aí, isso tudo gerou o design da discórdia. É verdade. Talvez se não estivéssemos passando por isso, talvez essa É, ideia não existiria, né? Vai saber. eu acho que a gente não teria tempo, talvez, de fazer. Porque aí É, acaba fazendo outras coisas, outros compromissos, né? Sei lá. Mas. mas isso não quer dizer, se voltar tudo normal, que vai voltar, que a gente vai parar. Faz favor, hein? Não, não. A gente às vezes falha nas semanas, mas aquelas 4 pessoas que estão ali assistindo sempre vão ter conteúdo. Viu, Ah, mas Márcio na verdade, Guinaldo? só 2 vezes que a gente falhou. Só duas que eu vi. Não, que não Que eu tô... teve. Que não teve foi só a semana passada. É. Na verdade, a outra a gente só trocou o dia, né? Mas sempre tem. Ah, é verdade, verdade, verdade. Mas aí não rolou, semana passada não dava. E volta às aulas, né? Tudo que a gente precisava A fazer. volta às aulas, e aí o que é legal de voltar às aulas é que a gente pode ter, as aulas podem trazer vários temas para a gente. Aliás, o nosso tema de hoje tem muito a ver com as aulas, né? Com as coisas do nosso dia a dia aí, né? Sim. Alunos que assistem a gente dão ideia de O, temas, né? alu- o aluno que assistir e comentar aqui vai ganhar um ponto. Boa ideia, eu não tinha pensado nisso. Vai valer atividade complementar. Não, eu não vou dar ponto pra ninguém, velho. Vai ser bizarro isso. Não, mas podia valer atividade complementar. Aquelas atividades extras que toda faculdade tem, isso vale para qualquer professor, qualquer coordenador de qualquer faculdade. Coloque como atividade extracurricular, de hora atividade, assistir o design da discórdia. Mas é uma. É Vão uma colocar os alunos, sério, é a gente, verdade. a gente vai ter público até forçando a barra, mas vai ter o público. Então, mas e aí, Márcia? E você acha que existe plágio ou é inspiração? O que tu acha? Existem as duas coisas, né? Existem as duas coisas. Plágio existe pra caramba. Acho que eu já fui vítima de plágio, você acho que já foi. Eu acho que praticamente toda pessoa que trabalha com criação e coloca a sua criação para o mundo de alguma vez, de algum modo, já foi copiado, plagiado, roubado até, né? Na cara dura, sim, né? E as pessoas confundem muito isso, né? Isso é um tema interessante. Elas confundem muito inspiração com plágio, né? Até onde rola a inspiração e quando começa a ser plágio, né? Direitos autorais. Quando a internet começou a ter essa facilidade aí de achar imagem, texto, tudo, né? O direito autoral também é uma coisa que se discute muito, né? Mas então, por exemplo, a gente tem uns artistas aí bem famosos que nitidamente foram inspirados profundamente em outros artistas. Por É, exemplo, aquele cara que você gosta muito, que é esse nome, que mora nos Estados Unidos, o Romero Brito. sabia? Eu tava aqui, eu não ia falar, não vou falar o nome desse Eu aí. tinha esquecido mesmo o nome dele. Mas ele te lembra quem? O trabalho dele. Como era o Brito? Não me lembra ninguém. Ele me lembra uma roupa de palhaço retalhada. Caralho, eu não devia ter falado isso, não. A gente tá. Bom, foda-se, agora eu já falei. Agora, ele é um cara extremamente plagiado, né? Ele é. Plagiado, copiado, Ele é, né? ele é. Muito É, assim, se é for ver até impressionante. porque o trabalho dele é muito fácil de se copiar e de se plagiar, né? Sim, Extremamente fácil de se copiar sim. e plagiar. Na verdade, eu acho que o sistema que ele criou. Assim, a gente sacaneia o Romero Brito, mas a gente tem que falar uma coisa. O cara é foda, comercialmente falando. Porque Sim. ele consegue viver do sonho. Então, velho, toda vez que a gente sacaneia o Romero Brito, lembra que ele vive do sonho. Eu Sim, também. ele é um baita empreendedor, né? O que Sim. ele construiu em cima do estilo dele, autoral, que são coisas que a gente fala de estilo autoral, né? O que ele conseguiu construir em cima disso
É impressionante, cara, o mundo que ele criou, E a né? forma E que não é ele. todo mundo que consegue abrir esse espaço, não é todo mundo da arte, do design, da criatividade, né? Seja o tipo de arte. Eu coloco o Romero Brito como arte decorativa, né? Quando alguém pede para eu classificar ele. Nem todos conseguem isso que ele consegue. É um baita empreendedor. E ele consegue monetizar tudo que ele faz. É impressionante, velho. Tudo que ele faz vira dinheiro, né? É muito. E todo mundo que é artista sabe que é muito difícil vender um quadro. Ele vende o quadro antes de ter o quadro. É impressionante, Né? né? Ele. Né? E quadros assim muito similares, né? Sim, É tudo sim. muito meio que mais do mesmo, assim, né? Muita O, coisa. o lance é que o que eu acho que perde na questão da arte, e aí falando mesmo, né? Ele tá cagando pra minha opinião, pra tua, pra opinião de qualquer um. Ele não tá nem aí. Mas o que eu acho que perde é que ele criou um sistema meio Ford de fazer as coisas. Ele foi pros Estados Unidos e, tipo, é isso. Eu vou fazer uma coisa onde eu não preciso botar a mão mais na tinta. Cara, o foda é falar que é um quadro dele, porque não é. Tem 40 pessoas pintando pra ele, então não é um quadro dele. Ah, mas o É. conceito não sai sem ele ver. Maravilha. Mano, foi ele que pintou. Virou meio que linha de montagem, né? É Aquela tipo escala Henry industrial. Ford, né? O bagulho, como é que faz? É assim, o que é? Isso aqui. Puta, se pá. Eu duvido que, inclusive, que ele faça os esboços, pelo menos. Eu Eu acho que acho. faz. Eu já vi uns vídeos dele nas redes sociais dele, ele mostrando o processo criativo atual, assim, dele fazendo os esboços e aí colocando o povo lá para fazer. Ele ainda participa, assim, mas é lógico que ele tem uma baita de uma equipe, né? Assim, o que eu não acho que tira o mérito do empreendedor Romero Brito, mas tira Não, não tinha. total o mérito do artista Romero Brito, porque não é esse artista que tá pintando. A gente, Sim, quando tu fala que um Van Gogh custa sei lá quantos milhões, é porque foi a mão do Van Gogh que fez aquilo. com certeza, com Né? Tipo, certeza. se ele tivesse sido que nem tem um bagulho que acho que, não sei se, agora eu posso estar falando besteira, mas acho que a Mona Lisa é, rola um boato de que a Mona Lisa é um estudo de um aluno É, rola um boato. Eu né? acho que é fake news, eu acredito que é Ah, fake news. eu também acho, mas já mostraram também num raio-x que por trás tem outro desenho. Por trás tem os desenhos, isso é verdade. Isso é O verdade. que, acho que não é nem raio-x, né? É uma. Mas isso é normal em muitos artistas, né, daquela Sim, época. sim. É normal, tem muito quadro do Van Gogh que era outra pintura e que ele transformou em cima, né? Tem não só do Van Gogh, mas vários artistas tinham isso. Porque a gente tem que entender que o processo era diferente, né? Inclusive, hoje em dia eu tô procurando painel como era daquela época, que na verdade não era em linho, era em madeira. Ele era pintado em cima de madeira. E é mó difícil encontrar painel, porque aí você tem que fazer todo o tratamento, tipo, de passar massa, de lixar, de deixar o bagulho. Então, imagina que o cara pintou o bagulho, ele olha pro quadro e fala, puta, tá uma bosta, não vou usar esse quadro. Eu vou pintar outra coisa em cima. Cara, ele tinha que pintar em cima, porque senão ele ia ter que fazer tudo de novo, toda a preparação de novo. E É, mas pensar. eles também usavam muitas tela também tecido mesmo, né? Que eles enrolavam, eles compravam, eles tinha muito alguns deles. Mas, por exemplo, a Mona Lisa, eu acho que ela é pintada em madeira, não é pintada. Aquelas pinturas muito grandes que tem na Benedito Calixto e tal, aquilo lá é madeira. Sim, Aquilo não é tecido. Nem daria pra pintar um tecido daquele tamanho, né? Não tem. E é louco como depois que tá a tinta, é perfeito, né? sim, Você não sabe o que tem sim. embaixo, né? Só quando vai precisar restaurar que tu descobre se é madeira ou se não é. É, que aí vão procurar, vão cavocar e descobrem essas coisas, né? Dos desenhos que tinha antes, da tinta que tinha antes, né? Van Gogh vira e mexe, acho que todo ano vira e mexe tem alguma notícia falando de cópia, falando que não é o original, até qual é que estava agora, aliás, estavam falando, eu vi na. Pena que eu não lembrei antes para a gente, de repente, até pegar isso e comentar aqui, mostrar. Acho que semana passada, do Volpe, né, o das bandeirinhas, para quem não sabe, né, Volpe, o artista das bandeirinhas, está uma discussão que a própria filha, a filha dele está garantindo que o quadro é original do pai e agora não vou lembrar o nome, não é empresa, mas associação Volpe, existe uma associação, né? Uhum. Não sei bem o nome correto é essa associação, que cuida de todas as obras do Volpe existentes. A Fundação. associação, é a fundação, isso, obrigada. A fundação diz que não é dele, mas a filha garante que é dele. Não, foi meu pai que pintou. Então tá mó briga, estão dizendo que é plágio, que é cópia, a filha dizendo que não, né? Eu, E eu, mesmo fazendo lá as buscas, né? Complicado isso. eu acho que é. Eu vejo isso quando eu tô pintando. Porque
artista tem muitas dessas loucuras, né? O cara fala, não, o cara atestar que é uma obra dele, se é numa técnica diferente, é muito complicado. Mas ao mesmo tempo, é muito possível, porque eu vejo isso. Às vezes eu vou desenhar, eu pego um monte de caneta cara e falo, pô, vou desenhar com Bic. Não tenho nenhum desenho com Bic. Aí eu vou ver, tem um no meio de um sketchbook que é com Bic. Aí eu falo, pô, mas foi ele que fez com Bic? É, cara, naquele momento me deu vontade de desenhar aquela porra. E imaginam Sim. esses caras que eram muito mais maluco e vivia disso, né, o tempo inteiro. Até para experimentar, né? Experimentar uma tinta nova, experimentar Sim. uma técnica nova, testar alguma coisa nova, é muito complicado isso, né? O Van Eu Gogh acho que tem esse trabalho muito. dos caras, eu fiquei curiosa agora para tentar, como é que é esse trabalho de autenticidade, né? O que que eles levam em conta? Tudo bem que tem umas coisas que são quimicamente, matematicamente comprovadas. Tinta, tela, o tempo, você consegue saber tudo isso. Pressão da Agora, pincelada, estilo, pressão técnica, né? pressão e velocidade eu acho que é o mais fácil de ver. Porque, por exemplo, a forma. Eu sei porque eu andei plagiando o Van Gogh. Então eu estudei a técnica dele para entender como ele pensava na arte e era muito rápida. Não era uma técnica de precisão, era uma técnica de agilidade. Então ele ia Sim, passando o que ficar ficou, não tinha essa. Tanto que se você olha, você fala, caralho, ele podia ter dado um acabamento melhor aqui, mas aí sairia do que ele estava querendo, como técnica, que era pincelada rápida. Então se tu vê uma pincelada rápida, já é mais fácil. Agora tu vê que é uma pincelada muito desenhada, um técnico vai falar não é dele, porque o dele seria isso, não uma pincelada calma e lenta, né? Mas o Van Gogh tem muito disso porque o acervo dele espalhou, né? Tem muita gente que é é. dona, né? Mas assim, se você vai ver, por exemplo, eu tenho aqui o catálogo completo de todas, que eu não sei onde é que tá lá na sala. Eu tenho o catálogo completo de todas as obras dele, desde o primeiro desenho que ele fez até o último. Se Conseguiram você reunir olha, isso. assim, tem coisas que você olha, você vai, se eu mostrar para alguém, vai falar, não, isso não é Van Gogh, né? Até desenhos a lápis, né, crayon, mesmo algumas pinturas lá iniciais, você vai olhar, você não vê o Van Gogh que a maioria das pessoas conhecem, né? Então é bem difícil, assim, isso que é É, legal de você ver como é que o processo, assim, né? eu consigo reparar numa diferença mesmo nos quadros. Aquele quadro que ele representa um quarto, sabe? Que tem a janela e Sim. tal. Aquele quadro eu acho que não tem nada a ver com as coisas dele. Eu acho Ai, muito. é que, sei lá, eu já vejo pela história dele, né? Eu sei porque que ele pintou aquilo, aí você sabe, conhece um pouco da história. Mas é diferente, eu entendo o que você está falando. Se você compara, por exemplo, esse daí com Trigal com os Corvos, Noite Estrelada, na questão da pincelada, você percebe essa diferença, né? Sim. Mas, e Mas a. isso Fala é aí. que eu acho difícil, assim, nessa questão de comprovar a autenticidade, que se você pegar, se você pensar no Van Gogh, pelo estilo da técnica rápida, pincelada rápida, que é característica de um momento dele, não é o momento inicial dele, Sim, né? sim. E aí fico pensando, cara, como é que a pessoa, se não está assinado, como por exemplo, que nem ele, às vezes ele não assinava, assinava Vincent só, né? Não assinava nem Van Gogh. Se não está assinado, quais são as técnicas, né, que você usa para dizer não? Né? Essa daí a filha está dizendo foi meu pai que pintou e eles estão dizendo que não, né? É muito louco Como isso, é porque. isso, né? É, é muito louco porque, na verdade, o mais maluco é que realmente pode ser um golpe da filha, né? Por algum motivo. Pode ser um golpe de qualquer um, né? Sim. Como é que a gente vai ter certeza? Nunca, só se ele baixar. A gente hoje em dia, por exemplo, aqui não dá pra ver, mas ali, ó, onde está minha prancheta, dá pra ver? Onde está meu apoio aqui, né? Ah, Em cima tem uma câmera. Então a maioria das coisas que eu faço, eu tô fazendo time-lapse. Eu tenho como provar que fui eu porque eu estou ali desenhando, dá pra me ver, você né? já está pensando em quando você virar famoso, se alguém for ganhar dinheiro às suas custas. Não, pior é que não. O que eu ia falar é exatamente o contrário. A gente faz isso pra postar no Instagram, pra postar no negócio. Mas acaba que é um registro real da tua criação. Então, tipo, Sim. vai ser incontestável daqui a 60 anos, 70 anos. É uma boa dica aí pro pessoal que quer proteger as suas artes aí, de repente provar que foi Sim. sua, né? Que foi você que fez, né? E como as técnicas, inclusive de VFX, né? Que são os efeitos especiais, vão melhorar, eu acho que provar com a data num jornal ou alguma coisa do gênero, ou tipo você com o objeto abraçado, também pode ser plagiado, pode ser manipulado, mas é mais difícil, porque aí tem iluminação, é mais fácil descobrir se for uma foto manipulada. Mas se você faz isso, você tira a foto, é um registro mesmo.
É até uma garantia, por exemplo, se é um artista mesmo, eu acho que é válido porque você tá garantindo o acervo da tua família, né? Sim, Depois que você não tiver, tipo, pô, como é que você prova que aquilo é seu? Você vai falar que é seu e a loucura é que é isso, né? Que o bagulho vale menos depois, vale mais depois que tu morre. É muito pois é, insano. Tipo, o que artista é. nunca consegue desfrutar daquilo que é. Tu vê o Gnosa, né? Usando o Sim, Gnosa novamente Cara, é muito louco, cara. Porque na verdade a galera não dá muito. E olha que dão valor pra obra dele, né? O Gnosa é um artista próximo que tem valor no trabalho, as pessoas dão. Mas no Brasil é impressionante como os caras querem de Brasil, graça. Na Europa o cara vende, ninguém reclama, e aqui é uma loucura, né, cara? é verdade. E tu já teve obra tua plagiada? Olha, arte, design, eu não sei, não sei, não tenho certeza. Mas eu já tive muito artigo, assim, muito artigo meu copiado, e assim, na cara vida, nem dizer assim, vai, alguém pegou um artigo meu e colocou num site um artigo, né? E colocou artigo sobre tal coisa, artigo sobre design, colocou lá sem citar o autor. Eu já tive artigos meus copiados da pessoa assinada dizendo que é dela, né? Que eu acho a maior cara de pau ainda, né? Porque se a pessoa pega, copia e cola e não cita a fonte, eu ainda posso ter, como eu sou boazinha, que você sabe, né? Eu tenho a boa vontade de imaginar que ela realmente não achou a autoria, o que é difícil, porque tudo que eu tenho meu está assinado. Eu posso pensar, não achou. Agora, a pessoa pegar o texto que ela sabe que não é dela, né? Um artigo que não é lá tão simples, você vai lá e coloca seu nome, né? Dizer que é seu, isso já me É. aconteceu muitas vezes, muitas vezes. E na verdade é uma coisa tão maluca, né? Porque se a pessoa cita a fonte, ela acha que quando não cita, ela tá passando como intelectual. Pois Mas é, quando ela cita, ela tá passando por mais intelectual ainda, porque ela pesquisa outras pessoas. com Tipo, certeza. no meu ponto de vista, ela tá se colocando como uma pessoa muito mais inteligente, né? Do que É, roubando o texto de alguém. E, tipo, aí o texto dela nunca mais vai ter padrão, né? Porque se ela vai ficar roubando o texto de todo mundo. é. E além disso, na verdade é isso mesmo, né? Para quem é da área aí de intelectual, mais intelectual das coisas, por exemplo, mestrado, doutorado, que está estudando fazer essas pesquisas, né? Quando você cita a fonte, o seu nome, para quem não sei quem conhece a plataforma Lattes, né, que é a mais usada para esse tipo de referência, o seu nome vai aumentando essa categorização sua, que usou a fonte, e de quem foi citado, né? Então, realmente aumenta a questão da intelectualidade você citar, Você né? caracteriza E como. aumenta mais do que isso, né? Aumenta a rede de informação, porque, poxa, se você pega um texto meu e cita a minha fonte, e um dia eu acho, eu posso querer entrar em contato com você, trocar ideia, fazer amizade, de repente rola aí um networking diferente, né? Até uma outra, uma Mas as outra, pessoas uma outra questão que é querem, assim. Putz, né? a Márcia pesquisa. Tipo, você vai ter um valor como pesquisadora. Às vezes eu tô procurando alguma coisa e falo, putz, a Márcia citou aquele fundo, será que ela conhece mais alguém? Márcia, tu sabe de mais alguém desse assunto pra eu dar uma pesquisada e tal? Cara, aumenta a tua relevância nitidamente, é muito mais inteligente você citar a fonte, Com certeza, com né? certeza. Além de ser muito mais simpático, muito mais correto, né? Muito Sim, mais, não, o correto a gente nem discute, mas né? o que eu falo é que, tipo, você já pesquisou, né? Sim, E você vai acabar escrevendo coisa boa, porque você pesquisou real. Você realmente sim, pesquisou, você leu, né? com Então, certeza. E mas, você, já teve coisa plagiada, copiada? putz, eu não lembro se eu tive, cara. Não sei se logotipo. Eu acho que. Eu tenho um problema que é. Eu nunca sou acreditado nas coisas que eu faço. Eu não sou. É engraçado, porque eu não sou acreditado. Tipo, eu vou falar isso aqui, os meus amigos vão comer um puto, mas foda-se. Quando vai sair alguma coisa de documentário. Eu agora tenho que falar que saiu hoje na tribuna uma resenha do. Resenha não, uma matéria falando que vai sair um documentário novo meu e do Vladimir. Mas normalmente sai, o Vladimir é o famosinho do bagulho, né? Ele é do Zona Punk e tal, ele é bem conhecido mesmo, o Vladimir é bem conhecido. E a galera, cara, ele tem um site informativo de punk há 20 e poucos anos, sei lá, não, 18 anos, tem 18 anos. Cara, é inevitável que ele é muito mais conhecido que eu, né? Mas é muito louco que as pessoas, às vezes, sei lá, eu dei a entrevista e sai o nome dele. É um bagulho assim, tá ligado? Porque eu não sei se é pra mostrar que, putz, a gente falou com o Vladimir, tá ligado? Caralho. Porque na verdade então o foco não é a porra do material, é quem é. Quem tá dando a entrevista.
Eu sou o famoso Zé Ninguém, mas, caralho, fui eu que fiz também, pô, entendeu? Ou se não Você me sai. fez lembrar, você me fez lembrar, não sei se você vai recordar isso, porque eu lembro que eu comentei no nosso grupinho lá, fechado do WhatsApp, que saiu uma matéria comigo há um tempo atrás. E na legenda, saiu na tribuna foto, tudo, e na legenda tava dizendo que era a Débora Okida, que era minha irmã. Aí teve gente que procurou e falou, peraí. O que acontece é que a repórter que fez a matéria conhece mais a minha irmã, a Débora, do que a mim, né? Então, eu acho que a repórter ficou na cabeça Débora e na hora de colocar, saiu o nome errado. Mas escreveu Débora certa? Oi? Escreveu Débora certa? Escreveu Débora, Débora Okida na foto lá, né? Mas tua irmã tem Aí, H como no fim, não é? não entendi. A Débora com H no fim, escreveu certinho. Débora Okida certinho. É, nós somos irmãs, não dá problema. Agora, imagina se é uma pessoa, né? Eu fiz uma coisa até que um amigo meu, eu reclamei de uma postagem lá. Eu falei, porra, pena. A postagem foi muito legal sobre o filme. Mas aí eu falei, ah, pena que eu nunca saio acreditado na porra dos bagulho, mas valeu aí, foi mó legal. Aí o amigo meu falou, não, pô, peraí, o cara vai refazer. Eu falei, não, desencana, mas, caralho. É porque, tipo, é Não, mas eu toda acho que vez. vai ter que acreditar mesmo. Eu acho certo isso, sabe? Essa questão que até o Ivan, que é um amigo nosso em comum, a gente estava conversando outro dia da. Se eu, você sabe mais dessa área do que eu, então se eu estiver errado, me corrija. Que de uns tempos para cá, a Globo e os outros veículos estão sendo obrigados a colocar todos os créditos nas aberturas ou nos encerramentos, né? Eu acho que deveria ser assim, sabe? Eu acho que todos têm a sua importância. E sem falar que a sua importância é muito enorme, não é uma. Não tô não desmerecendo, mas não é. Eu acho que até, sei lá, do cara que apanha um negócio no chão, um Sim. continuista, alguém que liga e desliga um botão, né? Para tudo funcionar e dar certo, todos são importantes, né? Então tem Sim. que acreditar mesmo. Acho que É, tem que dar o crédito. eu falo isso, sempre, a gente sempre cita a aula, né? Eu falo isso em aula, cara. O crédito tem que contar e você tem que assistir o crédito Porque, cara, sem isso, o, o, o que de pior você tá fazendo é não dando importância para aquele produtor de conteúdo. E sem esse cara ter importância, ele vai parar de produzir. Você vai perder uma fonte de criação de conteúdo. Esse que é o ponto dessa história, né? Sim. Sim, mas é verdade. E assim, se você para, eu digo que eu tenho uma bronca aqui dos projecionistas que fala de Santos, né? E quando você vai assistir esse filme no cinema, acabou o filme, ele já acende a luz, Mas a né? culpa não é E às deles. vezes, e às vezes os créditos finais são lindos pra caramba, né? Sim. Aliás, existem até premiações do mesmo nível do Oscar que premia só isso, né? Os Sim, sim, créditos, os sim. letterings. É. E eles acendem a luz, você não vê mais nada, você não consegue ler Mas nada. na verdade isso são cinemas e cinemas. Rede de cinema não pode fazer isso, porque se ferra. Quando é um cinema local, putz, eu adoro o Rox, cara, mas é um cinema local que tem suas regras e elas são próprias. Sim. O ponto disso é que se eu tirar todos os créditos, eu ganho mais uma sessão. Não sei o quanto isso tá errado ou quanto tá certo. Eu acho que tinha que aparecer o nome de todo mundo. Eles não tiram, não estou falando que eles tiram, Não, eu tô falando que eles acendem as mas é luzes, pra tu né? Aí sair da você. sala, é pra tu ir embora. Então, no momento que isso acontece, não é pra você assistir, né? Então, mesma É coisa que não verdade. tivesse, na verdade. É. Mas assim, tem bastante. Eu fico, às vezes, com receio de esquecer alguém no crédito. Porque isso é uma coisa. Tipo, às vezes e aí, assim, você publicou o filme, já era. Como é que você vai voltar atrás? Não tem errata É. pra crédito de filme. Então aí fica uma dica. Como é que eu faço hoje? Eu tenho um TXT. Eu tenho uma pasta de produção, hoje em dia é digital, né? Eu tenho uma pasta de produção do filme. Tudo que vai acontecendo eu coloco dentro dessa pasta lá organizado, porque eu já fiz 100. E aí fodeu. Tipo, que tem um momento que tu não lembra mais o que é o que. É tanto arquivo. E acredite, cara, ele começa com um PDF. Todo filme começa com um PDF e acaba com um universo que você não faz ideia do que tá lá. E aí eu vou colocando tudo em pasta, colocando nome. Eu tô muito mais organizado hoje em dia. E aí eu vou colocando no TXT, que o nome do TXT é crédito. Antes de eu ir pra rua pela primeira vez, já tem esse TXT com crédito. Toda vez que eu volto, eu anoto quem e o que. Porque Sim. senão. O meu primeiro filme ficou. Cara, acho que a primeira vez que eu fui fazer o 04, que deu errado,
ficou uma par de gente fora. E o pior é que tu se sente mal depois. Eu falei, puta que pariu, eu não coloquei o nome do cara. E aí o cara aparece na tela e tu fala, mano, faltou ele no crédito. E o que tu vai fazer? Já tá lá, tu já sabe que o cara não tá. É muito maluco, né? Ou senão o cara fala, pô, tu podia ter colocado meu nome no crédito. Tu fala, tu não tá? Aí já era. Não tem mais o que fazer. E isso não é na maldade. Mas se é uma produção grande com dinheiro, processo, mano. Não tem o que Dá o fazer. maior processo, dá o maior problema mesmo. Aí tem que pagar indenização, e aí a gente cai numa questão que o direito autoral, na verdade. Porque eu coloquei no card, né, direito autoral, mas tem várias questões ali. É direito autoral, direito intelectual, direito de imagem, são vários direitos diferentes que estão relacionados a essa... Eu acho que, se eu não me engano, de obra de arte de pintura, é direito intelectual, não é autoral. Não sei, também não vou me pronunciar isso, porque eu não manjo direito, aliás, que a gente tem que consultar um advogado especialista, né? Aliás, a gente vai deixar um link aí do podcast que a gente gravou com um advogado especialista nisso, né? Que a gente teve um papo, né? Foi muito legal, inclusive, lá na faculdade. Mas eu acho que não é... Porque o direito intelectual é o direito sobre aquilo que você criou e idealizou, né? Que ele pode ser até uma coisa que não é física. Então, mas né? eu acho que tem um deles que você não abre mão, mesmo se quiser. Eu acho. Acho que é o intelectual que você não abre mão. Acho que é o direito intelectual. Acho e aí, o autor, o direito de autor, né, que é receber por aquilo, você pode vender. Eu acho que é isso, se eu não me engano. Sim. Você pode vender os direitos autorais de alguma coisa. Mas o intelectual não. Então, você vende, mas o cara tem que falar, foi fulano que fez. Sim, o crédito. Exatamente. O bendito do crédito, né? Que aí faz você ter relevância para poder te chamarem para fazer mais, né? Tipo, sim. Esse que é o ponto. Verdade. E os processos que podem gerar isso daí, somente em questão de plágio, né? A gente mesmo tem vários amigos em comuns aí que foram plagiados aí, e alguns que tiveram que rolar processos e tal, né? E é bom os alunos e estudantes que estão vindo a gente aí já saber, né? Começar desde do comecinho aí, entender que acham que é muito fácil, né? Pega uma imagem do Google aí, pode usar qualquer imagem, pode usar qualquer texto, né? Tudo tem direito autoral. Aliás, o design da Discord que a gente fez sobre tipografia foi para falar justamente isso, né? Que até a tipografia tem dono, né? Sim. E na verdade, eu acho que aí cai tantas coisas. É tão ruim você pegar uma coisa da internet dessa forma, porque primeiro, você está fazendo uma obra que, na teoria, ela é original. Então você está pegando uma coisa que já não é original. Você já está pegando uma coisa que não foi você que criou e nem você não está pegando aquilo para se inspirar e fazer outro. Você está pegando aquilo que alguém fez com uma outra finalidade e está usando no seu. E, puta, tu já está dividindo a autoria. Já não é mais teu e já não é mais novo. Então, qual que é o sentido disso, né? Não faz além de você estar usando uma fé ali, né? Fazer uma coisa para enrolar os outros. E tá roubando. E nesse ponto, por exemplo, se você está fazendo uma coisa para um cliente, você está enganando o teu cliente, você está enganando o cara que fez a outra imagem, você está recebendo por uma coisa que você não tem direito. É muita coisa errada junta, né? E parece que, mas eu só peguei do Google. Mano, quando eu coloco uma imagem minha, por exemplo, no Instagram, eu sei que ela pode ser roubada. E ela vai ser roubada. Tanto que eu coloco ela de formas que se o cara roubar, é só porque ele quer guardar. Aí tudo bem, pode pegar. Agora, se ele não tem como comercializar as imagens que eu posto no Instagram das flores, não dá. Porque ela não é uma imagem perfeita. A qualidade, né? Então, mesmo que o cara seja toscão e queira fazer aquelas camisas, aquelas estampas toscas, pra pegar o bagulho e botar uma frase em cima e foda-se, vou fazer o bagulho. Não dá, porque eu tiro de ângulo distorcido, eu coloco de uma para dificultar. Mas mesmo assim, ainda tem gente que usa da má fé, do tipo, gostou da tua flor lá, gostou do seu trabalho, não vou usar aquilo, mas eu vou fazer igual. Né? O que eu acho assim surreal, porque às vezes a pessoa tem um baita do talento, as pessoas que são pagas para copiar quadros famosos, né? Como é que é o nome disso? Copista. Não, tem um nome chique aí para isso, para quem copia os quadros famosos aí. Quando você vai fazer, as pessoas têm o maior talento, a pessoa tem talento, ela consegue fazer a coisa, só que em vez de fazer a dela, ela prefere copiar do outro, né? E aí, de repente, ganha dinheiro copiando a arte do outro, né? Então isso o ponto que eu vejo é que, assim,
cara, usar teu tempo para roubar a ideia do outro, mas aí eu te pergunto assim, e aquele cliente? É que eu quero fazer isso de uma maneira que não pareça agressiva, mas foda-se. O... E aquele cliente que vira para você e faz assim, puta, tá vendo isso daqui? Eu queria isso aqui, tu ilustra isso para mim? A minha primeira pergunta é assim, tipo, você gostou dessa ideia e você quer uma ilustração a partir dessa ideia? É a minha primeira pergunta. Porque isso tudo bem, é uma inspiração. E eu vou fazer uma outra coisa inspirada naquilo. Não, eu gostei muito disso, eu quero isso aqui. Você redesenha? Não, Tem eu não. chance, né? É. Porque na Tem verdade, chance. tipo. Pior que tem gente que faz, né? Então, e a pessoa acha que se ela não fizer, ela não tá sendo profissional. Eu já conversei com gente que acha, mas o cara me falou que era isso que ele queria, cara, profissionalmente. Não, velho. Não, porque ele tá falando duas coisas de cara. Tu é mais barato que o outro. Primeira coisa, porque senão ele comprava o original, não faz sentido ele mandar tu fazer. E a segunda, você não tem talento suficiente pra suprir minha necessidade. Então, cara, o que eu tô trabalhando pra ti? E ainda tá querendo que você faça uma coisa que é É. antiética, errada, né? E, Tipo assim. e com certeza, se o maluco for reclamar. Não, mas quem fez foi o fulano. O fulano que Ah, é, fez me vai vender. passar, com certeza, com certeza. Cara, aí tá, tipo, o nível, a quantidade de coisa errada é insana, né? Tipo, se a gente É, for fazer uma lista de coisa errada disso, é muito, né? Mas, sim. mas aí rola aquela outra pergunta. Eu acho que agora a gente vai. Deixa eu ver quanto tempo a gente tá. Estamos a 32 minutos. Eu achei que esse ia ser curto. Olha só, tá vendo? A gente acha que vai falar pouco e nunca fala. Mas aí eu acho que dá pra gente já entrar na polêmica da vez. Sim. Que é a Mas só capa. antes da polêmica Fala, da vez, manda. a pergunta que você me fez lá quando a gente entrou. Responde aí. Qual é a diferença? Onde é que a gente sabe onde o que é inspiração e o que vira plágio? No meu ponto de vista. É, Cara, eu acho que porque inspiração. todo mundo pergunta isso pra gente, né? Sempre tem aluno que pergunta isso pra gente, sempre tem gente que pergunta isso pra gente. Eu acho que o plágio, ele engloba algumas coisas que. Por exemplo, a gente. Vou falar da inspiração primeiro, vai. Tudo que eu consumo, consciente ou inconsciente, é inspiração, pra mim. Um exemplo disso foi a minha privação de saídas na quarentena. Meu primeiro momento foi travar. Eu não conseguia fazer. Eu não conseguia escrever. Eu não conseguia escrever um roteiro. Porque a sensação de não consumir coisa nova não arejava a minha cabeça para criar coisa nova. E eu percebi nitidamente que eu sou, primeiro, que eu era absurdamente dependente de viver para criar. E hoje em dia eu consigo criar muito mais sistematicamente do que com inspiração. Agora acho que eu consigo ir para todos os lados. Tipo, às vezes me dá uns insights. Tá lá na sala. Ontem eu peguei, tinha uma garrafa pintada aqui, uma base. Aí eu peguei, ontem desenhei enquanto eu tava conversando com alguém, cara. Não, foi quando a gente tava falando, lá na faculdade. É. Eu peguei um lápis, comecei a desenhar, tá, assim, puta, eu pintei a garrafa inteira. Isso é totalmente inspiração, porque a gente nem tava falando do assunto que eu pintei na garrafa. Mas hoje, por exemplo, se tu fala pra mim, porra, hoje preciso de uma capa pra tal coisa, mais uma vez a faculdade. Eu fiz uma capa de uma matéria nova minha. Aí uma aluna perguntou, a Iná perguntou pra mim. Ela falou, quanto tempo você levou pra fazer esse logo? Eu falei, acho que uns 10 minutos. Ela tipo, me olhou com uma cara de raiva, tá ligado? Porque na verdade eu já tinha entendido o que eu queria e eu só criei a imagem. Mas na minha cabeça o conceito já tava. Então Sim. eu nitidamente. E foi no mesmo dia. No mesmo dia eu consegui fazer uma coisa totalmente inspiração sem pensar e uma outra que eu pensei e executei. Eu acho que o cara quando pega toda essa informação e ele, como é que fala? Subestima essa capacidade que ele tem, ele vai para cópia, ele vai para o plágio. Por quê? Pela comodidade do plágio já ter dado certo. Eu acho que eu prefiro acreditar que não é só pela grana. Eu prefiro acreditar que o cara vai pela insegurança, a princípio. Porque quando você fala assim, ó, você desenha? Desenho. Não, mas eu só copio. Cara, você desenha. A questão é que você não se arrisca.
Sim, Você olha o Cebolinha e prefere fazer o Cebolinha do que criar o seu Cebolinha. Por quê? Ah, porque aí vão falar que eu não fiz o Cebolinha direito. Ou seja, é insegurança na hora de criar, né? Então, é, tipo, quando você não se projeta e não se enxerga artista, é uma insegurança que domina. Quando você é um artista que faz o plágio consciente, como já aconteceu na faculdade várias vezes, o cara sim, talentoso copiou. Eu só consigo ver duas coisas. A insegurança, primeiro, e a outra é sim, falta de caráter. Eu sim. acho que a primeira sempre vai prevalecer. Tirando um lado da minha época, não sei se você vai lembrar, 10 anos atrás, que aquilo foi safadeza. Aquilo não foi falta de vergonha. Não foi insegurança. Foi safadeza. É. Tipo assim, eu vou fazer essa porra assim porque vai mais rápido. Sim. Eu Eu tenho. penso que é você também. Eu também sou, eu acho que sempre ainda mais em casos assim na faculdade, eu sempre acredito na insegurança. Eu acho que mais algumas pessoas até me criticaram, falaram, você tinha que mandar expulsar o aluno. Eu falei, não, eu prefiro pegar a pessoa, conversar, bater um papo, explicar, ouvir, tentar educar essa pessoa, ensinar ela, né? E das últimas vezes sempre deu certo, assim. Né? Da pessoa pedir mil desculpas e não voltar a fazer, né? Você, Entender, né? você, Que é por desca- insegurança mesmo, né? você descartar um ser humano é foda, né? Mas É, não dá. Mas assim, mas eu lembro de uma conversa que a gente teve, desse caso que você tá falando, e desculpa aí, gente, vocês não vão saber muito bem o que a gente tá falando, porque não dá é, pra deixar claro. Mas o que acontece é que eu lembro de você falar, a primeira vez você falou, não, eu vou ver se ele vai fazer de novo. E fez é, igual. fez. Fez Fez de novo. igual. Tipo, aí eu fico Fez pensando, três vezes. A pessoa fez três vezes. Eu conversei com ele na terceira vez. Né? Eu acreditei na primeira, acreditei na segunda, na terceira, eu falei, não, na terceira não dá. Aí eu chamei para conversar, eu lembro que ele chorou um monte, assim, chorou de você via que era verdadeiro, assim. Aí abriu o coração, falou um monte de coisa para mim e você viu que era segurança mesmo. Depois disso ele não fez mais, né? Parou, assim, foi buscar, as notas diminuíram, porque normalmente a qualidade do trabalho começou a ser mais original dele, né? Mas melhorou no sentido de crescer como criador, né? e na verdade é um pausar o talento, né? Porque você tá copiando, você tá pausando seu talento, você tá dando um hiato, cara. Num momento onde você podia estar criando, melhorando e o seu ser legal. E, pô, daqui a 10 minutos. Foi engraçado ver aí quando eu falei do logotipo que eu tinha feito em 10 minutos. Porque se ela fosse um cliente, eu ia responder que eu levei 20 anos, né? Sim, Mas, tipo. Porque levou 20 anos pra eu saber fazer em 10 minutos. sim. Esse que é o problema, né? É que às vezes as pessoas não entendem que nem a questão que nem do ócio criativo, né? O que a gente fala assim, às vezes você está parado lá, olhando para o teto, não quer dizer que você está parado olhando para o teto sem fazer nada, né? Você tá, a tua cabeça, pelo menos comigo é assim, minha cabeça está em ebulição, assim. Né? Às vezes você leva. E todas as referências que a gente tem na vida, né? Sim. Eu penso exatamente com você. Tudo aquilo que a gente viu, ouviu, escutou, assistiu, né? Isso vai ficando aqui no nosso cérebro, né? E aí, quando a gente precisa criar, isso vem à tona de alguma maneira, né? Em algum momento Então, volta. né? Em algum momento E volta. já o plágio, a cópia, né? É quando a pessoa fala, não, peraí, gostei disso, vou fazer igual. Ela nem pensa, ela nem tem trabalho, ela vai lá, é isso que eu quero, vou fazer igual, pá, né? Tu sabe a última vez que. Isso é muito louco, né? Mas eu acho que é uma referência, assim. Sabe qual foi a última vez que eu peguei um catálogo de papel na mão? Foi da Suzano. Eu ganhei esse catálogo porque eu mandei um e-mail lá pedindo. Porque eu não lembro o que eu ia fazer. E aí eu precisava de textura de papel, precisava saber qual que eu ia usar. Acreditem, gente, é assim que faz. Você pede papel, a empresa te dá pra você saber qual que você vai escolher. A última vez que eu peguei um catálogo de papel foi em 2010. Eu lembro até hoje da textura na mão. É porque depois eu fui parando de fazer design, né? Eu lembro até hoje da textura na mão. Se eu pegar o papel na mão, eu lembro qual é o papel pela textura. Sim, Eu tenho essa memória no dedo, assim, saca? E aí o pessoal fala, ah, mas vocês têm essas mãos de menina, né? Vocês não têm calo. Eu não tenho por isso, cara. Eu preciso ter tato pra descobrir a textura do papel, pô. Mas é isso. E, o, ah, e, o, e aí a gente tem uma questão. Eu acho que fotografia, que é o assunto que a gente vai entrar, ela é um pouco mais complicada. Fotografia e vídeo, né? Vídeo tem umas regras lá, por exemplo, quando você está gravando uma multidão, você não tem a obrigação de ter a imagem de todos liberada.
Mas você não pode fazer isso com uma câmera escondida. A câmera tem que estar exposta para a pessoa ter a consciência que está sendo gravada. Mas você, se é uma galera, eu não preciso ir lá e pedir um por um autorização. Tipo, se eu tô na rua, isso é uma coisa que até eu tenho dúvidas, é bom que eu já aprendo aí. Se eu pegar minha câmera e for pra rua, as pessoas verem que eu tô filmando e eu usar isso depois como uma parte do documentário meu, eu não preciso do direito de exibição, direito de imagem daquela pessoa. Assim, se for um documentário, né? Como você está Não na gravando. rua. Eu tô, sabe aquelas imagens? Sim. Vamos falar sobre o bairro, eu tô Mas, filmando as ruas do bairro. então, mas aí você está fazendo um documentário que na teoria ele é para ser vendido, você vai gerar dinheiro com ele, certo? Se você vai gerar dinheiro, todo mundo que aparece ali deveria ser pago. Mesmo. De alguma forma, tá? Tem até uma galera que fala, putz, você vai pegar o depoimento de alguém, faz o cara assinar um recibo de R$ 1, dá R$ 1 pra pessoa. Porque ela vendeu o direito do uso de imagem. Não interessa o valor não importa, na verdade. Não, sim, concordo. Mas aí numa multidão que é Então, pública, as pessoas transeuntes, assim, mas aí o como é que você vai? por exemplo, se você vai fazer essa imagem só por um registro geral, você tenta pegar essa pessoa de uma forma que ela seja desfocada. Só para compor que é uma galera. Porque se não fosse assim, não ia ter a necessidade da existência de figuração em filme. Porque era só você Não, ir lá eu deixar concordo. o pessoal Sim, passando. Porque o filme é um produto que vai ser vendido. Esse que é o ponto. Se eu vou ali e vou gravar, por exemplo, uma entrevista, e lá no fundo tá passando alguém, se a minha câmera tá exposta, aquela pessoa tá vendo que a entrevista tá acontecendo. Eu não tô escondendo e tô gravando ela escondida. Então, tipo, não tem uma má fé na minha gravação. Eu estou ali exposto. A orientação que se tem é colocar nos extremos um aviso. Gravação acontecendo nesse momento e tal. A entrada, libera, você usa, blá, blá, blá. Você vai botar um texto lá dizendo que, ó, você passou aqui, tá filmando, você tá liberando sua imagem. Você avisou as pessoas, né? As pessoas têm que saber que elas estão sendo filmadas. Aí tudo bem. Num grupo. Se eu vou pegar um depoimento seu na rua, eu faço de duas formas. Eu peço para você falar o seu nome, o seu RG, você dizer no vídeo que está liberando a sua imagem para aquele fim, porque se também você fala libera a minha imagem, não existe isso. Você está liberando a sua imagem para fazer o quê? Para esse vídeo, tal. Porque daí legalmente ele tem força. Você sabe para que você está usando a sua imagem. E aquela pessoa não pode pegar a tua imagem e usar para outra coisa. Ela tem que usar para aquilo, né? E a outra, e é uma redundância, mas a pessoa escrever, eu peço para você também escrever lá que você libera a imagem num papel. Eu tenho 2 documentos que dizem eu posso usar a imagem dessa pessoa porque ela me liberou essa imagem. Mais forte seria se eu tivesse um recibo dizendo, além dela me liberar, eu paguei pelo direito de imagem dela. Uhum. Aí é incontestável. Isso seria um mundo perfeito. Ah, mas eu não tenho nenhum real para dar pra pessoa. Então grava e assina. Acontece muito da gente sair, tipo, principalmente quando a equipe é reduzida, e esquecer os papéis de liberação de imagem. Eu tento deixar na mochila. Cara, mas é a primeira coisa. Você fala, você pode me dar um depoimento sobre tal coisa? Posso. Vou te pedir 2 coisas antes, tá? Tá, beleza. Ó, põe pra gravar. Eu estou te gravando, tudo bem? Tudo bem. A pessoa acabou de concordar em gravar. Você pode falar seu nome e seu RG? Beleza, obrigado. É só pra registrar. Aí faz a pergunta que tem que fazer. Isso já é um roteiro que você tem que deixar na tua mente. Óbvio, você está gravando um filme, a pessoa já liberou a imagem dela antes. Você não precisa fazer isso todo take que você vai gravar, né? Mas também você não pode... Ela liberou a imagem para o filme. Você não pode pegar as imagens dela e usar em outra coisa. Sim. Tá errado, né? Isso acho que... E não só em vídeo, né? Acho que uns 15 dias atrás eu gravei uma entrevista para um podcast, né, de internet. E as pessoas pediram para no final que eu respondesse toda, né? Assim, não foi um podcast ao vivo, né? Eles me fizeram as perguntas, eu mandei em MP3. Aí elas pediram para que no final eu também mandasse um áudio dizendo meu nome, meu RG, dizendo que eu autorizava a utilização daquela minha fala no programa e tal. Né? Acho que achei bem bacana, assim. Mas foi a primeira vez que me pediram isso em áudio. Olha que eu já fiz várias coisas do tipo, ninguém nunca me pediu. É que o áudio é contestável, né? É louco isso. Eu pediria para você gravar um vídeo falando isso, mesmo se fosse um podcast. Para ter você falando. Que também pode ser manipulado, tudo pode ser manipulado, né? Mas o ponto é assim, o vídeo ele ainda é um pouco mais fácil do que a fotografia. A fotografia... É um papel assinado, né? Sim. A fotografia em grupo, você ainda pode... Como é um fragmento,
você ainda pode identificar o cidadão ali, né? É muito, por mais que seja passando e tal, aí fica uma questão, o direito é de quem? De quem deu o clique ou quem cedeu a imagem? Porque são coisas diferentes para compor a mesma coisa. Mas a pessoa precisa ceder a imagem, né? Que até sobre o caso que a gente vai falar, a Então, pessoa nem sabia que a imagem existia. exato. Mas tem um ponto que assim, é um ponto mais ético, né? Se eu fiz essa imagem, independente de eu usar ou não, eu tenho que pedir autorização se é uma pessoa, inclusive, até para ficar isso claro, não é só se é uma pessoa. Se é uma fachada de algum lugar, você tem que pedir autorização. Você não pode registrar, filmar, fotografar a fachada dos lugares e comercializar isso sem o conhecimento do dono. O Centro de Santos tá nessa doideira aí. Agora, quando tem qualquer tipo de gravação lá, mesmo de faculdade, os donos ficam na frente pra atrapalhar. Tipo, aí você tá lá caracterizado, você não pagou pra usar a fachada dele, ele vai ficar na frente e vai ficar atrapalhando. Aí aparece, tipo, é um bagulho dos anos 20 e tem um maluco de boné e tênis, assim, na frente. E ele tá na porta da casa dele, o que você vai falar pra ele sair? Não dá, né? Aí você tem que ir lá negociar, e o negociar é 6 continhos, velho. Só pra vocês saberem. É. Não interessa qual é a produção, o maluco pediu pra gente. Eu falei, amigão, eu vou virar a câmera aqui e tu não vai sair só, foda-se. E já era. Mas, e falando que era de faculdade. Mas o ponto é esse, a fotografia é mais complicada um pouco, assim. Mas é a mesma coisa, pede a liberação e tal. Porque quando você não pede e aí você fica famoso demais, como é o nosso caso agora, e agora sim tô colocando aqui na tela Já pôs aí? o objeto, sim. Fala aí desse disco. Tu lembra desse disco, mas tu lembra do som? O Clube da Esquina, eu amo o Clube da Esquina, né? Escutei o meu pai apresentar. Aliás, hoje eu fiz uma postagem falando dos músicos, das músicas que meu pai apresentou, né? O Clube da Esquina é um marco, né? Eu lembro dessa capa, mas não lembro de ter esse disco, com certeza devia ter esse disco em casa. Mas, assim, aquela coisa que, no meu caso, está na minha memória afetiva, histórica, de conviver com LPs, ou com as músicas do Milton, Loborges, etc. Né? Agora, e aí, praticamente, isso estava esquecido na minha memória, até que esse caso veio à tona, né, o ano passado, e começaram a falar de novo. Olha só que história, né? Mas é uma... E aí, o que pega é que é um marco, né? Um marco na história do Milton Nascimento, do Clube da Esquina, de toda a trajetória deles, né? Esse disco em si. Mas é claro que quando o fotógrafo... Primeiro de tudo, né? Isso é de 73? Eu tô falando besteira. Acho que é isso, não lembro agora. Tem que 70 olhar ali. e... Bom, 70 é alguma coisa. Obviamente, o Milton Nascimento já era famoso, né? O Clube da Esquina, acho que a galera do Clube da Esquina já era famosa, né? Que eles são de 60 e pouco. Sim, né? sim. Assim. O Loborges já era Loborges, o Milton Nascimento já era Milton Nascimento, né? Então. Já era. Mas o louco dessa história é que não dava pra tu saber o tamanho e a proporção que ia tomar isso. Sim. Né? Esse disco, ele é referência mundial, né, hoje. E é 72, exatamente, 1972. 72. E é claro, é óbvio que a hora que esse cara deu o clique, ele não fazia ideia de que essa imagem ia ser o que virou. Com certeza, com certeza. Mas ele fez aquele velho, vou bater aqui uma foto e é isso aí, velho. Sorri aqui, molecada. Plá, já era. E foi embora. Não quis saber nem quem era quem. Esse caso em específico, eu acho que tem algumas questões, assim. Várias questões éticas, várias questões legais, tem um monte de coisa. Eu acho, no meu entendimento, legalmente já caiu esse direito. Tudo bem que é um direito de uso de imagem, né? O direito de uso de imagem, acho que ele tem um papo aí de perdurar 3 anos e tal, mas é tua imagem, cara. Como é que você vai perder o direito de imagem em algum momento da sua vida? Pois é, sua imagem, é isso que eu acho isso também. O ponto é, hoje eles são adultos, eles têm 55, 56 anos. A questão é, essa imagem já não é a mesma, né? Com certeza. E assim, eu tô olhando para cá porque eu tô querendo buscar o nome da jornalista que foi fazer a matéria, se eu não me engano, para falar dos 40 anos do Clube da Esquina ou dos 45 anos do Clube da Esquina, é isso que eu estava, 40 anos.
40, acabei de achar aqui, os 40 anos do Clube da Esquina, eles quiseram, para comemorar os 40 anos da esquina, buscar quem eram esses meninos, né? E aí foi graças, como é que pode, né? Graças à matéria da jornalista para comemorar os 40 anos do Clube da Esquina, que esses dois meninos descobriram que tinham sido usados, né? Ou seja, a homenagem lascou a vida do Milton. Pois é, né? E aí quem é culpado nisso, né? É complicado nisso, assim. Agora o que eu acho mais surreal é que, caramba, eles não eram duas crianças desconhecidas que foram eles eram conhecidas até da família do Milton e do, esqueci o nome, Do Lô. do que morava ali. Não é o Loborges, é o... Caraca, esqueci também. Cadê o nome dele? Deixa eu achar aqui, vou achar, já falo. Eles moravam ali, né? Mas era ali perto da onde o Milton, da fazenda, onde o Milton brincava ali junto com. Enfim, eles eram conhecidos, né? Caramba, se conhecia, por que não avisou, né? Sim. Falou, olha, vocês vão ser usados, dá uma ajuda até a família, né? Eu acho isso, é a minha maneira de ver. O ponto dessa história que eu vejo é assim. Ronaldo Bastos. O Ronaldo Bastos, que é lá da turma do Clube da Esquina, era que morava ali, era da família do Ronaldo Bastos, eles estavam juntos ali. O ponto que eu vejo é assim, tem uma questão. Eles obviamente são pessoas humildes, né? São pessoas que a vida inteira ralaram e tal. Mas eu acho que tem algumas coisas que eu acho que são complicadas. Por exemplo, é óbvio que quando eles descobriram que eram eles nessa imagem, eles têm o direito de ir atrás e tal. Isso é indiscutível. Jamais iria achar ruim do cara ir atrás dos direitos dele. Eu não sou essa pessoa. Mas tem um lance de, tipo, você parecer para algumas pessoas, por exemplo, eu tô supondo, o advogado, que é uma puta trampolim de marketing. Tá ligado? E aí, sim, essas pessoas, mais uma vez, estão sendo usadas pelo mesmo objeto. Pois é verdade. Né? E eu peguei a imagem aqui da foto deles 40 anos depois. Tô colocando ela aqui pra gente ver. Na teoria são esses dois rapazes. Eu acho que não tem porque não ser, devem ser eles mesmos. Né? Não, são eles mesmos, só eles mesmos. E aí, assim, o que eu vejo de problemático nessa história é isso que eu disse. Eles, mais uma vez, estão sendo usados por serem pessoas humildes. Sim. Por que eu tô falando isso? Porque a maneira como foi feito tão bagunçado, todo mundo citado, tipo, cara, uma loucura que é pro... Todo mundo tirando o corpo fora, né? Todo mundo querendo passar a bola pro outro. Né? Pô, assim, de quem é o disco? Só pra galera saber, né? Anos 70. O disco não era do artista, o disco era da gravadora. A gravadora era pagava... EMI, O que acontece? A gravadora contratava o artista e falava, eu quero que você faça um disco. As composições são do artista, mas o disco é da gravadora. A responsabilidade legal e os lucros e o babá é da gravadora. O artista, o Milton Nascimento e o Loborges deviam ter uma porcentagem, mas a gente está falando de 5% da venda do disco. Era insignificante comparado ao que a gravadora ganhava. E a proporção que tomou esse disco mundial foi muito dinheiro. Muito dinheiro de verdade. Aí você fala, pô, eu vou processar o artista. Hoje, se você faz, é o artista que você tem que processar. Porque todo artista hoje faz independente. Então passou por ele a capa, passou por ele tudo. Se tá ali, foi aprovado. O artista tem a responsabilidade, sim. Naquela época, o artista nem via a capa, ele via quando ia pra loja. Ele não... Mas esse caso é diferente, né? Que ele sabia dessa foto, sim, sabia que ela ia ser utilizada. Mas ele não sabia como tinha sido produzido. O ponto que eu tô falando é assim, você querer processar... Eu tô falando do advogado dos caras e não dos caras. Querer processar Loborges, o Milton Nascimento, cara, é muito querer que o processo se estenda. Você tem que ir na EMI, porra, processa a EMI, caralho. Era dela, ela tinha a propriedade do bagulho. Mas eu acho que eles foram lá na EMI. Só que eles foram em todo mundo, só que isso bagunçou o projeto, bagunçou o processo. E aí ficou estendendo. Quem não vai pagar? E porra, cara, aqui pra nós. O bagulho estourou no mundo.
Os moleques estão pedindo 500 mil. É dinheiro de cachaça pra uma gravadora daquele tamanho. É dinheiro de cachaça pra qualquer um deles. A real é Sim. essa. O ponto é, eu também não acho certo, se não foi pago lá atrás um valor qualquer, os artistas pagarem hoje. Porque eles não ganharam com essa capa. Eles ganharam com os Não, shows das eu também acho, músicas. eu também acho, né? Mas eles não ganharam com essa capa. A EMI ganhou. Então ela tem que pagar. Entendeu? O que eu acho assim é, caramba, porque isso vale recado para todo mundo, assim. Se você vai lá, se você tira uma foto, por que você não, se você sacar a foto na sua mão, você vai usar na capa do seu disco, custava você avisar os dois que você conhece, não eram pessoas desconhecidas, eram pessoas amigas, né? Avisar a família, falar, estamos usando foto dos seus filhos, que eram crianças, já vem outra questão, né, de ser criança, né, usando, pô, custa avisar, né, uma questão de bom senso, de ser amável, né, ser Mas, simpático, mas né, então, mas, ético, mas, mas olha quando que foi descoberto que eles usaram. Porque a gente assim, também tem que se colocar naquela época. Não tinha como, por mais que fosse. Ah, puta, mas ficou famoso mundialmente. Só que essas duas pessoas eram pessoas humildes. Disco sempre foi caro. sim, Vitrola sempre foi caro. Não era todo mundo que podia ter, né? Então, e se a gente falar de, porra, início dos anos 70, era mais difícil ainda da pessoa ter. A pessoa ouvia rádio. E na rádio eles podem ter escutado as músicas desse disco pra caralho e nunca ter tido ideia de que. tanto é que só souberam 40 anos depois. E isso que é maluco, porque assim. Na verdade, assim, eu acho que é o acaso, em várias situações. Eu não acho que o fotógrafo teve má fé. Eu não acho que a gravadora teve má fé. Os artistas tiveram má fé. Eu não acho que ninguém teve má fé nesse caso. Eu acho que teve uma fé, mas foi uma questão de esquecimento de uma coisa que, poxa, é uma questão, é bom senso, né, Não, então, avisa, é o lance, é o raciocínio do Google. Eu vou lá e pego a imagem no Google. O cara foi lá e clicou duas crianças sim, aleatórias na vida, né? É, o ponto dessa história é já não devia existir. Por exemplo, eles não eram modelos. Se eles fossem modelo, o cara ia falar, puta, já vou pagar logo que é pra não ter problema. Mas eles não eram. Então, são só duas crianças aí pobres, que se dane. Era o raciocínio, mas e convenhamos, era o raciocínio da época. sim. As coisas, os valores mudaram muito, né? As pessoas não precisavam ser más pessoas para fazerem coisas escrotas, né? Ela fazia achando que tava tudo bem, né? Pô, menino negro aí, outro menino pobre, que se foda, vamos tirar a foto e que se lasque. A gente vai usar e eles nem nunca vão saber. Se bobear, nunca nem vão ver. Que realmente Mas não aconteceu. deveria, esse que eu falo assim, eu não acho que teve uma fé, eu não acho que foi de propósito, mas eu acho que esse é um pensamento que mesmo lá, naquela época, não deveria, não devia existir. Não sei se é porque, de repente, convivi com uma pessoa onde desde quando eu comecei a falar, eu já vi alguém produzindo filme, né? Ajudei meu pai a produzir filme, e eu lembro do meu pai ter essa preocupação desde sempre com as pessoas que apareciam no filme dele. Porque em casa tinha reuniões de cineclubistas, né? De Super 8, de produção de filme. E era uma coisa que era muito comum, assim, eu lembro das pessoas falando assim, olha, quem vai estar, qual é o crédito, quem vai participar, né? A maioria dos filmes do meu pai, que não tinham atores, né? E mesmo quando era documentário, ele tinha a listinha lá de todas as pessoas que apareceram, né? Então, Então, acho que é uma preocupação que deveria ter todo mundo, né? mas isso é um. Você acha que isso é um cuidado fora da curva? Não. Isso é uma Eu questão acho de, isso é uma questão de consciência, né? que é uma Tipo, questão de consciência. Eu acho que é uma questão de consciência. Tem que ter isso na sua cabeça. E, aliás, até hoje, aliás, vale para quem estiver ouvindo aí, se você sair na rua aí e achar duas crianças bonitinhas sentadas no banco da praça e você quiser tirar foto dela, se você for guardar para sua câmera para a eternidade e não mostrar para ninguém, ok. Mas você não pode nem publicar no Instagram não. a Não, foto não dessas pode. crianças Não sem os pode. pais autorizarem. Senão tu vai acabar recebendo processos. Ah, mas como é que eles vão ver? Podem ver. Eu acho que esse pensamento assim, eu vou pôr porque ninguém vai ver. Esse pensamento já é errado. Aquela pessoa, né, ainda mais se é criança, né? Eu lembro de eu com uma vez no Sesc com a minha irmã e o Lorenzo, a gente estava tirando foto deles brincando assim, e eu não estava conseguindo tirar uma foto dele que não aparecia uma menina atrás, né? Numa brincadeira que estava muito legal.
Aí eu peguei, né, eu falei assim, ai, Débora, vou lá perguntar pra mãe se ela deixa. Aí fui lá, falei com a mãe, eu falei, olha, eu tô te fotografando aqui, a tua filha vai aparecer. Depois, aí troquei até os contatos e trocamos as fotos, né? Porque eu tava me sentindo péssima de fotografar a menina ali, Sim, entendeu? sim, sim. Não tem esse direito, né? Então, mas na verdade, falando da fotografia, eu já fotografei pro Sesc, já fotografei E aí, a orientação é criança, fotografa de costas. Sim, Ah, mas apareceu de frente, então não usa. sim. Ponto. Nesse caso, não é, eu tava fotografando, a gente tava brincando, não era pra ninguém, né? E era uma fotografia, mesmo a preocupação, mesmo para uso pessoal. Era aquela coisa, estou passeando com meu sobrinho, estou tirando foto dele brincando, eu quero postar no meu Instagram, mas vai aparecer uma menina atrás que eu não tenho direito da imagem dessa menina. Então, o que Sim, eu fiz? Fui lá falar com a mãe, né? sim. Assim, sempre tem isso, né? Mesmo você fotografando de costas, você vai lá e pede a autorização de imagem, de uso de imagem. Mas eu lembro de fazer umas coisas, de tipo, de você fotografar o pé, e aí você tem que fotografar o pé muito em primeiro plano pra desfocar o fundo pra poder pegar as crianças, porque senão lascou, velho. Senão você não pode usar a foto, tá ligado? Aí você vai. É aquela parada, né? É a criatividade. Fala, puta, é essa cena que eu preciso pegar. Mas eu não posso pegar lá aquele background. O que eu vou fazer, cara? Tipo, Ah, é nessa que você cresce como artista, porque você tem que se virar pra ter a imagem sem ter o que o teu cliente falou que não pode, cara. E acabou, não tem discussão, né? Nesse ponto que eu acho, se eu fosse o artista, eu vou voltar aqui pro corte pro disco. Se eu fosse o artista, eu, como Milton Nascimento, sendo quem é, a relevância que ele tem, como as pessoas gostam dele, do trabalho dele, eu tinha chamado esses dois moleques, esses dois caras hoje em dia, né? E falado, velho, ó, eu não posso te dar 500 pau, mas eu vou dar 50 pau pra cada um pela imagem, tipo, por esse transtorno todo, tipo, saca? Tipo, e a gente acaba com essa história. Porque não vai fazer diferença pra ele essa grana, não vai. também acho. Vai fazer muita diferença na vida dessas pessoas, e eu acho que ele já faria bem pra essas pessoas só por ajudar, Sim, com certeza. independente de qualquer E coisa, ainda né? geraria um marketing positivo, né? Para o próprio Milton, para todos Entendeu? eles. Ia ter aquele que ia falar, puta, em vez de 500 pau, o cara deu 50. Cara, o cara foi lá e deu. Ele chamou pra ele. Ah, mas aí ele vai chamar a culpa pra ele? Não, cara, ele vai chamar. Velho, eu quero resolver, eu não quero que vocês fiquem se expondo dessa forma também. Porque esses caras estão se expondo. Você vê a matéria, o texto é muito humilde, saca? Tipo, eles falando, pô, podia ter dado um dinheiro pra gente, pra ajudar, não sei o quê. Eu tenho 6 filhos, você começa a ver umas coisas que fala, cara, o cara viu ali uma esperança de melhorar um pouquinho a vida. Sei lá, Sim, às vezes com 50 pau o cara compra uma casinha, pronto, os filhos dele tem um teto. É isso, tá ligado? sim. E não ia fazer diferença nenhuma. Se ganhou muita grana com isso. E aí, se eu fosse o Milton, depois eu processava a porra da EMI. Porque ele pode fazer isso. Se o Milton Nascimento processa a EMI, é diferente do Chico Ninguém aí, tá ligado? Que vai ficar, coitado, na mão de um maluco aí que tá querendo se promover como advogado. Né? Quem nunca assistiu o Better Call Saul lá, não vai entender. Mas vai lá, que era o advogado do Breaking Bad. Vai lá ver a série dele pra vocês entenderem o que ele fazia. É Eu não vi pegar. a Breaking Bad. Então, vê o Better Call Saul. Outro caso que a gente podia ter, se eu tivesse lembrado, lembrei agora da gente conversando, também tem a ver com o uso de fotografia e tem agora mais a ver com design, o caso da campanha do Barack Obama quando ele foi candidato a presidente, Sim. né? Que é É, aquele que eu acho que quem parar aí para lembrar, né, que a imagem dele ficou tão famosa, o logotipo utilizado do Barack Obama, aquele que era o rosto dele em azul e sim. magenta, que criaram-se até apps para você se transformar no mesmo visual do Barack Obama. E o que acontece, para quem não sabe, o designer que criou essa imagem, o logotipo da campanha do Barack Obama, ele fez isso em cima de uma foto, Sim. né? E deu o maior problema, que aí o cara, dono da foto, falou, peraí, cara, isso daí que você fez é a minha foto. Né? Você não pode simplesmente aí sair vetorizando a minha foto igualzinha, né? Direitos autorais, direito de imagem, deu o maior problema. Você está procurando? Eu tô procurando. Na verdade, eu achei a foto, eu achei a ilustração, mas eu não tô achando a foto original. Eu acho É que o a foto cara. que você achar. Eu Eu acho acho. que não vai achar, mas se você mostrar a arte, já vale para as pessoas lembrarem desse caso aí, né? Sim. Saber, poucas pessoas sabem disso, dessa história do Barack Obama.
Eu vou Ela não baixar. é muito conhecida. Eu vou baixar aqui. E na verdade o que acontece? Quando você faz uma coisa dessa, essa é uma discussão muito legal. Eu ia até falar pra gente caminhar pro final, mas é legal a gente falar isso. Pô, beleza, você tirou uma foto. Que nem essa foto sua que tá aí atrás, talvez não esteja aparecendo pra galera. Essa que tem de você aqui. Isso foi Não baseado. aparece? Pô, queria tanto que aparecesse para ficar legal. Não, deixa eu ver se aparece na outra. Eu vou voltar aqui. Não, não aparece. Não aparece. Mas Vamos mudar esse enquadramento, porque a ideia era ela aparecer no enquadramento. Assim. é que na verdade se eu mudar o enquadramento aqui, aí tu sai da tela. Não, eu vou mudar na próxima gravação, para eu ficar mais Ah, para lá. tu vai colocar mais pra lá. O que acontece? Essa imagem aqui, a do Barack Obama. Ia ser legal se achasse a foto, né? Mas tudo bem, não tem Essa problema. foto é muito difícil de achar. É muito difícil de achar. Mesmo na época era muito difícil. Porra, ficou torto aqui. Calma aí. É essa daqui. E aí assim, Tá com ela? eu tô com o vetor na tela, né? Que tá escrito Hope embaixo. Isso foi usado na campanha, baseado numa foto que acho que foi um cara de um jornal que tirou dele, né? Foi. De alguma coisa. Não foi nem pra ele, eu acho, essa foto. Foi de um outro rolê. Aí a gente tem uma discussão muito louca, né? Se parar pra pensar. A imagem é do Obama, a imagem original. Sim. Mas ele estava numa situação, e isso é importante dizer, quando é uma pessoa pública, em uma situação pública, ela já precedeu a imagem dela. Ou seja, um debate político, você pode fotografar essa pessoa como você quiser. Uma apresentação de dança, essa pessoa, ela está se colocando naquela situação onde você pode sim registrar. O que você não pode é comercializar essa imagem Sim. sem autorização dessa pessoa. Ganhar dinheiro, né, em cima daquilo. A não ser que você seja um veículo de comunicação. Por exemplo, se você é um jornal, pode, né? Porque o jornal vai te fotografar e vai te expor e vai vender o jornal. Então, vai rolar. Você já tá. Por exemplo, o Bolsonaro. A gente pode usar as imagens dele quanto a gente quiser. Porque a gente não pode manipular, mas pode usar a imagem como quiser. Porque, na verdade, a imagem dele é pública. Sim. Né? Dependendo do cargo que você assume, você tá você abre mão do seu direito de imagem para poder falar, citar você, ilustrar. Obviamente, Tem que botar minha foto aqui também não acho, não. obviamente um advogado falaria melhor sobre isso, porque, né, a gente sabe as coisas meio por alto assim. Então, se algum advogado quiser se manifestar e corrigir a gente, aí seria legal. Mas, por Mas o exemplo, problema que eu vejo aí é que ele pegou a foto, redesenhou a foto, ganhou dinheiro e ainda pôs que é dele, né? sim, A arte é dele. mas olha a loucura. A imagem é do Obama, a foto é de outro cara e a ilustração é de um outro cara. Sim, É muito doido, porque, tipo, de quem que é a porra do direito, no fim das contas? pois é. Dessa obra. Eu acho que existe uma autoria. O certo deveria ser o designer que fez essa imagem, esse logo, ter entrado em contato com... É o que eu faria. Entrar em contato com o fotógrafo, falar o seguinte, eu gostaria de usar a sua foto para criar uma arte, e aí os dois se conversarem, entendeu? Que era capaz até de nem rolar, porque eu acho que é uma outra arte, certo? Eu não acho que as duas coisas têm o mesmo direito intelectual, sei lá, nem direito intelectual, nem direito autoral, porque a partir do momento que você tem o trabalho de redesenhar aquilo... Não, direito intelectual eu acho que é do fotógrafo ainda. Porque fotógrafo. É a mesma coisa que, por exemplo, na época lá do Van Gogh, Michelangelo, etc. Eles não tinham fotografia, eles punham alguém ali na frente e pintavam, certo? Se eles tivessem fotografia, provavelmente eles pegariam fotos de pessoas e pintariam. Sim. Seria mais fácil. Mas existe uma parada que a gente fala que é assim. Quando você ilustra a partir de uma imagem já registrada, você está fazendo uma cópia. Você está copiando. Sim. Quando você registra a partir do vivo, né, do real, aí é um original. Sim, concordo. E por isso é que, ainda mais quando você faz essa cópia a partir de faz esse redesenho, essa cópia a partir de uma foto, né? Se você copiar 100% igual, que é o que ele fala nessa foto do Obama, que pena que a gente não acha, que ela é 100% igual. Sim. O desenho, no traço, ela é 100% igual. Não existe nenhum tipo de alteração do design, no desenho do rosto do Obama ou na concepção de luz e sombra. Até a concepção de luz e sombra ela é igual ao original.
sim. né? Então, mas aí que tá o ponto. Então eu acho que o direito. Aí é um achismo, tá? O que eu acho é o direito intelectual, o direito de criador é do fotógrafo. Porque foi ele que teve a sensibilidade daquele olhar, daquele enquadramento. Ele decidiu qual era o recorte de espaço-tempo que ele ia registrar. Então, a criação intelectual é dele. Ele olhou e Sim. falou: é isso, tum, registrou. Aí o direito de imagem é do Obama e e sobre o vetor é uma cópia. Se é uma cópia, o dono é o fotógrafo, ele tinha que ter autorizado. E agora eu vou voltar aqui citando o cara que a gente falava lá no começo. Se o Romero Brito pega essa mesma foto do Obama e faz no estilo do Romero Brito, Então, ainda assim, se tiver na mesma posição, com o mesmo olhar, continua sendo uma cópia. porque a maioria das coisas que o Romero Brito faz é isso. Ele Na pega verdade, uma não. foto, Na verdade, não. algumas coisas ele faz, ele pega a foto. Mas ao cartoonizar, porque ele está descaracterizando, ele tira muita característica da imagem. Você Tá muito grande. reconhece as pessoas, mas aqui não. Aqui a gente tem uma Trabalho, reprodução numa é, técnica diferente. Cara, é muito é louco. isso que eu quis colocar o Romero Brito justamente por essa diferença, né? Esse do Obama é muito real, né? Ela é muito realista, ela é quase como uma pintura realista, Sim, né? Não sim, é uma pintura realista, lógico, eu sei que não é, mas é quase como uma pintura realista. É muito igual, sim. né? Não existe nenhum tipo de transformação. Por exemplo, essa é que as pessoas não estão vendo, mas essa minha que está aqui atrás, que só é uma foto que eu tirei de mim mesma, né? E logicamente tem um monte de coisa ali que não existe, Uhum. né? As pessoas me veem, me reconhecem, mas tem um monte de coisa ali que não existe. Então ela não é 100% igual ao que eu sou. Eu acredito assim, no caso do ilustrador, eu acho que se ele precisava de uma imagem assim, ele deveria ter se inspirado na imagem que ele achou e ele feito uma foto para depois vetorizar. Sim, E uma também foto que não acho. fosse essa. Uma foto que fosse. Que lembrasse essa ideia, mas que não fosse essa. Porque daí se ele fala, não, mas essa foto é minha. Não, não é, essa foto é minha, aqui, ó. Eu tirei. Sim, com certeza. Nessa Ou no situação. mínimo ter conversado com o dono da foto e ter falado, É, né? comprado Ó, direito, porque, cara, era campanha, tinha dinheiro. Não faz sentido. Entendeu? pois é. É aquela história, tipo. Aí o cara fez um puta trabalho. Eu acho esse trabalho de vetorização animal. Trabalha muito com O isso. problema é que ele acabou indo para um lado. Ele foi para um lado obscuro do design, né? Porque a galera fala, pô, o cara copiou o bagulho. Se levantou uma puta discussão legal, né, sobre isso. Só que, cara, aí tu lembra. Eu não lembro o nome do designer, meu. É, também não procurei aqui, não achei também. É o Porque. mesmo caso do designer. Qual foi o design que a gente queria saber? Da Cinemateca, né? A É, gente também não sabe o que é. foi. Então, mas talvez o próprio designer que estava envolvido no rolê, ele mesmo já queira ter tirado o nome dele dessa confusão. Porque isso, Sim. pra tua carreira, é péssimo, né? E É, com certeza. tipo, com certeza absoluta, esse é o design mais conhecido dele. Com certeza. E ele não Com pode certeza. usar. É muito doido, cara. Tipo, aí vocês entendem o que a gente tá falando? Você faz uma coisa que ganha o mundo, fica muito maior do que você poderia imaginar e você não pode usar. Toda vez que você é associado a essa porra, você pode ser processado. Sim. Vale a pena copiar, mano? Tipo, Então. porra, saca? Complicadíssimo. Faz uma foto sua. Você quer vetorizar? Eu falo isso um monte para os alunos. Você quer vetorizar? Faz uma foto sua. Ou então se inspira numa coisa original e recria. Coloca a sua identidade ali, muda alguma coisa, né? Não, Então, não tipo, faz igual, né? cara, eu no fim das contas acho assim, se for meu, não copia. Sacanagem. Mas se for dos outros, não tô nem. Mentira. O- Eu não sei, cara. Eu acho que assim, se você tem a criatividade suficiente pra, no meu ponto de vista, né? Pra criar, pra copiar, você tem pra criar. É uma questão de Com certeza. medo. É uma questão de medo. Destravar a tua janela aí do pânico de fazer uma coisa que ninguém vai querer e tal. Cara, eu acho que eu posso dizer a seguinte questão. Quase ninguém vai gostar do que você faz. Porque todo mundo é muita gente, velho. Então, assim,
olha para aqueles que vão gostar. Tá ligado? Tipo, a maioria das pessoas deve olhar meus desenhos e falar, puta, que bosta. Mas tem uma meia dúzia ali que fala, puta, que legal. Às vezes até que gosta mais do que eu gosto. Isso, né? É, cara, você vê a loucura que é, meu. Vou falar do documentário do Vulcano. Eu vi hoje, ele tá com 1.060 visualizações no meu canal. Ó, Tem 3 horas de filme. Só que eu tenho 227 pessoas inscritas no canal. E agora, velho? cara, E agora? Tá ligado? se as pessoas se inscrevessem, né? As pessoas veem as coisas e não se inscrevem, veem as coisas e não curtem, né? Elas deviam. Mas eu tô falando isso porque não é muito louco. Tipo, se 1.060 pessoas assistiram, cara, é muito por causa do objeto e não por sua causa. Então, cara, É, é o objeto que importa. Se aquela pessoa gosta daquele objeto, não, ela não quer dizer que vai ver os outros vídeos. Aí tu vai ver os outros vídeos tem 200, 300 visualizações, né? E esse vídeo tá no ar há uma semana, tá ligado? nossa, sério? É, muito rápido, muito rápido. Mas é um assunto que muita gente... É um assunto de nicho. É a Sim, mesma tem, coisa. é. É a mesma coisa. Tipo assim, o teu estilo de desenho, ele vai agradar uma galera e uma galera vai odiar. Não tem jeito, é assim. Então, cara, não fica com medo. Vai lá e faz que tu vai achar quem gosta das tuas coisas, cara. E quem não gosta, paciência. Não era teu público. A gente não consegue falar pra todo mundo. Não tentem. Isso é frustrante, inclusive. Mas e você? O que você diz sobre direito autoral e direito intelectual? E o que você resume pra gente fechar? Eu acho assim, eu acho que as pessoas têm que ter ética e bom senso, sabe? E lembrar sempre que você fotografa ou representa alguma coisa, se não é 100% original da sua cabeça e seu, você tem que ou pedir licença, ou pedir autorização, ou comunicar, ou alguma coisa. É o mínimo do respeito, da ética, do bom relacionamento, da boa convivência, né? E não é fazer isso porque está pensando que pode ser processado, é fazer isso porque é o que tem que ser feito. Sim. Eu acho que se você fizer isso, né, não tem como uma pessoa fazer uma cópia e não saber que está fazendo uma cópia. Isso eu acho assim surreal. Uma pessoa que fala isso, eu não sabia que eu copiei. Peraí, cara. Né? Você pega uma coisa e faz igual, como é que você não sabe que você copiou? Essa desculpa não existe, né? Não tem como. Né? Então não tem jeito. Então, quer dizer, é bom senso, é ética, entender que a gente tem que ter um respeito pelo trabalho dos outros, pela imagem do outro, pelo som do outro, pelo texto do outro, né? Pela aula do outro. Não roubem as minhas aulas, porque já roubaram aulas minhas, entre essas coisas que eu falei que já roubaram. Tem aula minha de cor. Aula de cor é o que mais roubam. Texto de cor e aula de cor. Completa, do começo ao fim. Das aulas que eu dava na Unimonte, meus ex-alunos da Unimonte. Até hoje eu acho isso às vezes na internet, quando eu vou fazer pesquisa pelo meu nome, porque eu tenho essa mania. Aí eu fico falando, cara, nem eu tenho essa aula mais. Baixa. E alguém Rouba sabe? de alguém. Surreal, cara. Tu sabe o que tu falou, cara? Eu. Isso aconteceu comigo, eu não vou falar onde foi. Não foi no Santa Cecília, viu? Não foi. Mas eu preparei uma aula. A aula era sobre planos de enquadramento, era uma aula de desenho. Só que eu ia falar sobre storyboard e aí eu ia usar uma matéria de vídeo. Aí eu peguei na internet realmente uma sequência muito legal que mostrava vários enquadramentos de uma mesma cena e eu usei essas imagens para criar o meu material. Dei o crédito lá de onde eu tinha pego as imagens e tal, porque na verdade eu não queria fazer outros takes, já tinham pronto, não tinha por que fazer de novo. Mas eu fiz, o slide inteiro era meu, as imagens não. Cara, um ano eu dei essa matéria, aí no outro ano eu fui dar de novo, meu material já estava lá, só que nesse lugar, o material dos professores ficava no mesmo lugar em comum, só dividido por pasta. Então eu tinha acesso ao teu material, o outro professor tinha acesso ao meu. E o que aconteceu? Quando eu fui dar a matéria, um aluno virou e falou assim: Não, mas isso tá errado. Isso aí tá errado. Eu falei: Tá errado? É, o professor, inclusive, é o mesmo slide que o professor deu. Eu falei: Como assim? E ele falou isso, e cara, o cara tinha pego a minha aula e tinha dado errado. Eu sei lá se ele tinha esquecido de fazer a dele, era uma aula que ele não esperava dar e acabou tendo que dar alguma coisa, achou um material lá e foi dar. E ele falou uma pá de absurdo, e quando eu fui dar a aula certa, o aluno achou que eu que estava errado.
Você que estava errado. Você já me contou essa história, eu lembro. Bizarríssimo, né? Não, né? Então eu tenho uma história de ser roubado. Eu nem fui plagiado, eu fui roubado nessa, meu. E uma coisa, eu sou tão grilada com essas coisas que eu vou dar um exemplo que talvez muita gente pode ser que faça aí. Né? Por exemplo, nessa época aqui de isolamento, eu fiz vários cursos, alguns gratuitos e alguns pagos, né? Palestras, cursos e tal. Os gratuitos, ok, mas os pagos, né? Alguns eu consegui assistir na hora, outros não. Né? Aí o link fica disponível. O que eu fiz, eu peguei, baixei para mim, né? E sei, tem uma pasta desse curso que foi pago, né? Já tiveram pessoas que falaram assim, poxa, Márcia, você fez tal, você viu tal curso? Eu comentei assim, eu fiz esse tal curso. Pô, me manda o material, consegue aí para mim? Aí eu falei, olha, sinto muito, você pode ser minha amiga, pode ser minha irmã, pode ser quem for, eu paguei por isso. A pessoa, eu peguei esse dinheiro, e eu sei que tem muita gente que faz isso, tem muita gente que paga e depois ou revende ou passa gratuito. Eu não vou passar, cara, eu paguei isso, essa pessoa vendeu, a vida dela, o trabalho dela, o fato de eu ter baixado aqui vai ficar para mim, guardadinho aqui, para eu consultar, porque eu paguei por esse material. Agora, você não tem direito de fazer isso, né? De baixar um vídeo que foi pago por um trabalho de outra pessoa e ficar aí repassando com um monte de gente. Sim. Né? Até os gratuitos eu tenho receio, eu não fico muito feliz de fazer isso, mesmo os gratuitos. Né? Eu falo, normalmente eu falo assim, se a pessoa me pega, eu falo, vai em tal lugar que você acha o link, é gratuito, tá lá. Né? Por que eu tenho que te repassar? Vai lá e pega, né? Eu acho que pensem nisso daí. É a máxima que a gente fala muito, né? Não façam para os outros o que você não quer que façam para você. Se você pensar isso para a vida, tá bom. E tem uma parada que é assim, quem dá aula precisa da grana, porque a gente sempre ganha pouco, não importa o suporte, né? A gente nunca ganha o que realmente deveria, e não é uma reclamação de um lugar, é uma reclamação... É uma forma de pensar. Tipo, a galera acha que professor tá ali porque é vagabundo, porque não gosta de trabalhar. E a gente trabalha aqui nos fé da puta, a verdade é essa, e ganha bem pouco para isso. A questão que eu quero dizer é o seguinte: o professor faz porque gosta. Então, se você chegar e trocar uma ideia e falar, cara, eu queria muito fazer teu curso, eu não tenho grana hoje. Eu posso fazer? Se ele liberar, sabe o que você faz? Quando você tiver a grana, vai lá e paga. Né? Porque se isso fosse o caso, por exemplo, putz, eu queria assistir hoje para eu poder trampar e tal, mas não esquece que você tem que pagar por aquilo um dia. Por mais que você baixe, eu vou dizer uma coisa. Eu, tipo, quando sai filme, eu baixo o filme e assisto. De verdade. Eu vou lá, baixo e assisto porque eu quero assistir logo. Eu sou um cara que gosta de ver uma coisa logo. Só que, quantas vezes eu já falei pra você mesmo, tipo, Sim. eu já vi esse filme, mas eu quero ver no cinema. Eu quero ir ver no cinema. Eu quero ir pagar lá pra ver no cinema. Pô, mas tu já viu? Eu quero. E, tipo, eu quero ir lá porque eu acho que o justo... Eu só vi antes, eu só queria ver antes. Mas agora eu quero ver lá. E tem a questão de a gente como professor, que às vezes usa muito o filme, nós dois, você então, sim. Se eu uso, falando de design, exemplos de filme nas aulas, né? Às vezes a gente tem a necessidade de pegar uma cena ou de mostrar alguma coisa, né, de uma maneira mais fácil, né? E a gente não está ganhando dinheiro com isso, a gente está informando as pessoas, né, educando as pessoas. Eu tenho um monte de filme de Tarantino, porque para estudar ação, eu baixo o filme, porque além de dar aula, eu filmo. Então eu quero entender como é que foi aquele movimento de câmera, eu assisto 500 vezes a mesma coisa. E tipo, eu fico ali pegando... eu fiz uma cena e falo, puta, essa cena tinha no Driver, deixa eu ver. Aí eu pego o Driver e vejo como é que ele fez, mas não é pra eu copiar a cena. É pra eu entender qual foi aquela mecânica pra eu saber fazer no meu. Ou seja, eu tô usando pra estudar. Agora, você chegar ali e abre publicamente, eu acho sacanagem. Sim, com certeza. Mas eu já não acho sacanagem eu assistir e pagar depois. De verdade, não acho mesmo. Os meus filmes... A gente tá ganhando dinheiro com isso, né? Sim. A gente não tá... Os meus filmes, por mim, ficariam abertos todos. É que a gente tem que pagar a conta e se tu não vender, tu não paga as suas contas. E fazer filme é caro. Né? E se a gente for parar pra pensar que se a gente parar de pagar os filmes, a indústria para de fazer os filmes. Com certeza. Tem a mesma questão de música, né? De tudo, né? De design, de música, tudo. Quando o cara vira e fala, mas eu quero ouvir música de graça. Mas sabe quanto custa? Pra vocês terem uma noção, a hora de um estúdio é 200 pau de gravação. Não. E leva hora pra caralho pra gravar. Não é rapidinho, não é o tempo da música. Se fosse o tempo da música, caraca, ia ser tão fácil a vida. Mas é bem caro, assim.
Mas é isso, Márcia, já estamos em 1h25. Caramba, ficou enorme. Ficou Isso porque a gente começou, povo, a gente começou achando que ia ser curtinho. E a gente está aqui no finzinho, a gente vai falar de quem hoje? O Cid Marcos não deu as caras. Cid Marmin, quem? O Ivan. O Ivan. E seu Ivan da Hoje a Conceição. gente falou do Ivan hoje, eu citei o Ivan, você citou o Gnosa. E a gente vai falar. É isso que eu ia falar. Hoje a gente vai falar. E o cara que devia comentar lá é o Ricardo Reis. Aniversário dele, a obrigação dele estar aqui assistindo a parada. Eu acho que ele nunca viu nenhum nosso. E só para entender, Ricardo, a gente está gravando dia 9, no dia do teu aniversário, mas ele vai, obviamente, ficar liberado amanhã, dia 10. Então, segunda-feira está lá, mas você deveria comentar. Não comentará, a gente sabe. Agora, se um aluno chegou até aqui, conta para mim qual foi a última coisa que eu disse antes de Ricardo Reis. E aí eu te dou um ponto. E quem conhece o Ricardo Reis, avisa para ele. É verdade. Se você chegou a 1h26 de... Gente, 1h26 é o maior que ele já fez, não? Eu acho que é. É que a gente também falou de um monte de coisa, né? E pela primeira vez eu fui montando tela enquanto a gente estava conversando. É insano. A gente tem que se controlar mais nesse negócio de papo aí. Tem. E eu achei que hoje ia ser meia hora porque o assunto era direto. Pois é, a gente achou mesmo. Márcia, então vamos embora. Certo? Embora. Mas o legal é que a gente fica aqui 1 hora. Não imaginei que tivesse 1h e pouco. 1h e pouco. Até passar fome, porque eu sentei aqui, quando a gente começou, eu tava com uma fome, até nem senti fome, o negócio de papo é bom assim, a gente conversa e nem percebe. E já que eu não tenho ido pra faculdade, foi uma xícara de café. Oh. A galera da faculdade vai entender. Vamos nessa então? Semana que vem a gente volta, Márcia? Falou, semana que vem. Eu não lembro qual é o assunto da próxima, mas a gente vai descobrir. Você assiste que vocês descobrem. É. Beleza? Boa noite, Márcia. A gente vai se falando. Vamos trocar de telinha e botar o som. Vai a musiquinha aí. So